Se você quer construir patrimônio na bolsa e se tornar um investidor de longo prazo, você precisa entender que paciência e estratégia são fundamentais ao longo dessa jornada. E hoje vou compartilhar com vocês 3 dicas que podem fazer toda a diferença ao longo de sua jornada como investidor. E um ponto de atenção é que a terceira dica, pessoal, pode evitar que você perca dinheiro por decisões precipitadas. Então, fica até o final do vídeo e não perca nenhuma dica. E a primeira dica, pessoal, é focar em empresas de qualidade. E o que são empresas de qualidade, tá, pessoal? Empresas de qualidade são empresas que apresentam um lucro líquido crescente, possuem baixo endividamento, têm um fluxo de caixa positivo, tá? E, portanto, pertença também a setores perenes de nossa economia. Isso faz diferença? Claro que faz, pessoal. Por quê? Porque, desta forma, essas empresas são beneficiadas pelo efeito do tempo. As empresas que apresentam lucros sólidos de forma consistente, com baixo endividamento, acabam que, em períodos de crises, elas acabam se saindo muito melhor do que todas as demais. E você, que tem ela na sua carteira, acaba sendo beneficiado por ela ser perene. Tá? Então, isso faz toda a diferença. Empresas de qualidade na sua carteira, você nunca vai se arrepender por ter investido em empresas de qualidade. E por falar em empresa de qualidade, pessoal, eu trouxe aqui 3 empresas que são empresas de qualidade que pertencem a setores perenes de nossa economia. Tá? Vamos falar, portanto, de Itaú, com Itub 3, vamos falar de Sanepar, com Sarp R4, e de Semig, tá? Com Semig 4, ok? Vamos lá. Itaú é uma empresa que está cotada atualmente a R$ 30,46, certo? A valorização dos últimos 12 meses é de 12,36%. Seu PL é o PL aqui praticamente de 7,3 vezes. P sobre VP está 1,35 e o dividend yield de 9,43%. Mas o que eu quero mostrar de fato não é nem esses indicadores. É o checklist aqui do investidor de longo prazo, tá? Que a ferramenta do investidor 10 disponibiliza. Vejam só. A empresa possui mais de 5 anos na Bolsa de Valores. Apresenta lucro nos últimos 5 anos. A empresa possui um ROI acima de 10%. A empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos também e possui liquidez acima de 2 milhões. Ao lado direito, temos que a empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal, que paga mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos. A empresa possui dívida menor do que seu patrimônio, isso é um fato muito importante. E a empresa apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Além disso, é bem avaliada pelos usuários aqui da ferramenta, tá? Ou seja, pessoal, é uma baita de uma empresa que apresenta bons resultados ao longo de sua jornada na bolsa de valores, tá? Ao longo de sua jornada no mercado, não é qualquer empresa. Então, mais uma dica aqui é que vocês possam estudar o Banco Itaú, tá? Vamos para a Sanepar. Sanepar, a cotação aqui está a 5,47, né? Valorizando 6,63% nos últimos 12 meses. O PL é bom, de 5,15. Seu P sobre VP mostra que ela está 24% abaixo do seu valor patrimonial. E o dividend yield aqui de 5,77%. Vamos lá para o checklist da empresa, né? Se ela contempla todos os itens. Já temos de cara aqui 2 itens que ela não contempla, que a empresa apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos e a empresa apresentou crescimento de receita. É uma empresa com mais de 5 anos, né, na Bolsa de Valores, com lucros nos últimos 5 anos, com ROI acima de 10%, possui liquidez acima de 2 milhões, nunca deu prejuízo. Tá? Imagine, você está investindo numa empresa que está abaixo do valor patrimonial da ação, né, e nunca deu prejuízo. Paga mais de 5% nos últimos 5 anos em relação a dividendos. A empresa possui também uma dívida menor do que seu patrimônio. E também é bem avaliada aqui pelos investidores que usam a ferramenta. Tá? Então, também é uma boa empresa, uma empresa aqui do setor de saneamento, uma empresa que pertence a um setor perene e que, portanto, tem uma previsibilidade de caixa e que também acaba lhe dando uma previsibilidade de renda passiva ao longo de sua jornada. Tá? Vamos olhar agora a Semig, pessoal. Semig é uma empresa do setor de energia, também um setor perene, que lhe dá essas previsibilidades ao longo do tempo. Cotada a 10,98, valorizou nos últimos 12 meses 38,71% e seu PL, pessoal, está 3,9 vezes praticamente. Muito descontado. Seu P sobre VP está 1,12
e seu dividend yield na cotação atual está 12,98%. Vamos verificar os critérios, se ela contempla todos. Vamos lá. A empresa com mais de 5 anos na bolsa, ok? Empresa com lucros nos últimos 5 anos, ROI acima de 10%. A empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos? Não. Né? A empresa possui liquidez acima de 2 milhões, nunca deu prejuízo no ano fiscal, paga acima de 5% de dividendos nos últimos 5 anos, possui dívida menor do que o patrimônio, a empresa apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos, tá? Então, portanto, mais uma empresa aqui muito robusta em termos de resultado e que contribui para investidores iniciantes terem uma jornada mais tranquila, tá? Sem tantas surpresas do mercado. Então, fica a dica aí, essas 3 empresas para vocês estudarem e avaliarem, ok? E a segunda dica, pessoal, é seja consistente e tenha paciência, porque isso é a chave da maioria dos investidores de sucesso. Veja bem, o principal erro de muitos investidores é comprar na euforia e vender quando bate aquele desespero. Ou seja, comprou na alta e vendeu na baixa. Quando, na verdade, o que é uma máxima dos investidores experientes é compre quando bater o desespero e venda quando tiver na euforia. Em tese, você precisa fazer isso quando você quer realizar algum lucro, e não o contrário, porque você perde dinheiro. Então, o investidor de longo prazo investe regularmente, pessoal. Ele entende que o tempo no mercado é mais importante do que você tentar acertar o momento de comprar e o momento de vender. Isso, na verdade, não vai fazer tanta diferença porque ele investe para o longo prazo. Ele não está se importando com aquela queda, com aquela subida que deu. Ele tem paciência. Tá? Então, isso é a chave da maioria dos investidores. É compre quando bater o desespero e venda quando tiver na euforia. Em tese, vou mostrar para vocês agora por que o tempo faz a diferença. O tempo e os juros compostos são seus aliados. Então, pessoal, vamos entender aqui por que o tempo e os juros fazem toda a diferença na nossa trajetória de investidor. Tá? Vamos lá. Peguei aqui a calculadora de juros compostos do site Investidor 10. Tá? Apliquei aqui inicialmente R$ 1.000. Tá? Considerei uma taxa de juros de 12% anual por um período de 10 anos, tá? Com aportes mensais aqui de R$ 500. Quando eu calculo, a gente encontra aqui que nós teremos, ao final do período, R$ 114.000. Nós teremos aqui 53 mil de juros recebidos, enquanto nós teremos investido aqui R$ 61.000. Vamos agora olhar o investimento aplicado por 20 anos. Vocês podem até me dizer, beleza, por 10 anos foi 114 mil, então em 20 anos nós vamos dobrar esse investimento, nós vamos dobrar esse patrimônio. Será que é verdade? Vamos lá. Aplicado por esse mesmo patrimônio aqui, esse mesmo capital aplicado por 20 anos, nós teremos o quê, pessoal? Nós teremos que ele aumentou 4 vezes, pessoal. Nós teremos, na verdade, R$ 465.000, um valor investido aqui de 121 mil, e veja a diferença dos juros compostos. Tá? Aqui nós saímos de 53 mil em 10 anos para 344 mil. Ou seja, aqui é os juros compostos no tempo lhe ajudando, lhe beneficiando. Tá? Então, essa é a diferença de você ter, essa é a importância de você ter frequência, consistência nos seus aportes mensais. Tá? E é claro, eu sei que existe uma série de fatores para que vocês consigam aportar mensalmente algum valor ali nas suas ações, nas suas empresas ou em alguma outra aplicação. Mas tenham consistência, tentem aplicar seu dinheiro, ou pelo menos uma parte do seu dinheiro, de forma mensal. Tá bom? E a terceira dica, pessoal, tão esperada é reavalie, mas não se desespere. O que acontece muitas vezes é que muita gente vende suas ações por desespero, por medo, quando vê as cotações em queda. Tá? Mas nem toda desvalorização significa que a empresa ficou ruim. Isso é uma oscilação do mercado. O mercado reage a resultados e expectativas, e a boatos. O mercado é um maníaco louco depressivo, como diria Luiz Bassi. Tá? Então, fiquem atentos a esse ponto. O ideal é você fazer um check-up da carteira, tá? Regularmente.
e ver se a tese de investimentos continua, se ainda faz sentido. Tá? Se fizer sentido, deixa o mercado bater na cotação. Aí você compra mais, baixa o preço médio. É isso que investidor de longo prazo faz. Tem paciência, analisa o mercado, analisa se aquela empresa ainda faz sentido, se aquela empresa ainda continua lucrativa e continua comprando. Esse é o diferencial, pessoal. Então, como que você reavalia essas empresas? Então, na verdade, você precisa entender se a empresa continua lucrativa. Se sim, ok. O setor ainda tem potencial de crescimento? Perfeito. Houve mudanças na administração ou na estratégia da empresa? Você precisa avaliar pontos como esses para que você entenda se de fato precisa ou não vender aquela empresa, tá? Ou se desfazer dessa empresa da sua carteira. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui alguns casos práticos em que o mercado bateu muito na cotação por algum fator, muita gente perdeu dinheiro e a empresa se recuperou. Ou seja, o investidor não teve paciência. Vou mostrar para vocês na prática aqui algumas empresas que passaram por problemas como esses, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós pegamos aqui um caso prático aqui do Banco do Brasil, tá? Com o BBAS3. Então nós temos que em 2008 o banco passou por um baque muito forte que foi a crise de 2008, tá? Que lá nos Estados Unidos teve uma quebradeira de bancos danada. Chegou aqui no Brasil, o governo brasileiro chamava essa crise de marolinha, né? E isso fez com que o banco e o mercado, primeiramente, o banco, por ter toda uma sequência de quebradeira lá nos Estados Unidos, entendeu-se que naquele momento seria muito complicado aqui no Brasil. Então, o mercado bateu nas cotações, né? Ou seja, muita gente vendendo com medo ali de perder dinheiro, tá? E o que aconteceu? De fato, a cotação caiu naquele período. Mas, logo em seguida, teve a recuperação. Teve a recuperação. E em 2014, aqui, 2016, melhor dizendo, teve mais uma vez um momento de estresse aqui, que foi quando no governo Dilma, né, passou por vários problemas aqui, inclusive de governança, problemas relacionados à renda de modo geral, tá, da população, e novamente as cotações vieram abaixo, tá? O que aconteceu novamente? Em seguida, a cotação explodiu mais uma vez, né? Teve uma supervalorização aqui da cotação. Mais uma vez, em 2022, agora com a pandemia, as ações vieram em suas mínimas novamente, tá? E mais uma vez, o mercado em desespero vendeu suas ações, principalmente ali os investidores menos experientes, né? Então, o que acontece? As pessoas perdem dinheiro nesses momentos e os investidores experientes ganham dinheiro nesses momentos. Como? Comprando elas a um preço mais barato. Então, as empresas caem de preço, a galera aproveita para comprar, isso em preços boas, empresas de qualidade que têm consistência em seus resultados. Os investidores compram, diminuem seu preço médio e potencializam seus resultados. O que aconteceu? Ela explodiu aqui nos resultados e hoje está cotada a R$ 27,05. Ou seja, pessoal, empresas robustas que pertencem a setores perenes, elas, de maneira geral, quase sempre lhe beneficiarão no longo prazo. Tá? Então, você precisa se beneficiar desse ponto. Então, eu chamo a atenção para isso, pessoal. Tenha empresa de qualidade na sua carteira. Não coloque qualquer empresa, porque você viu uma dica no YouTube que determinada empresa tem um potencial de valorizar 400%. Tá? Sempre que tiver isso, estude, analise, tá bom? Então fica a dica aqui, Banco do Brasil, para estudo. Vejam, vai ter outras empresas. Vale em 2019 com a tragédia de Brumadinho, tá? Muito se especulou em relação aos bilhões que ela teria que investir para cobrir todo aquele dano à população.
tá? E hoje a empresa está novamente em alta. Tem outras empresas também, Banco Bradesco e Banco Santander com o problema da Americanas, já estão também se recuperando nesse sentido. Então, empresas de setores perenes, empresas que apresentam resultados consistentes, tendem a lhe beneficiar no longo prazo, tá? Então, fica a dica para estudo. E se você gostou dessas três dicas e quer saber mais sobre investimentos, já se inscreve no canal e ative o sino de notificações para que você não perca os próximos vídeos, tá? E me conta aí, você já investe com foco no longo prazo ou ainda está com receios das oscilações do mercado? E se você está iniciando e não sabe como começar, eu vou deixar uma playlist aqui no card para que você assista e se familiarize com os termos e conceitos do mercado financeiro. Então, a gente se vê por lá.